A primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, tá? E vamos conversar um pouco mais sobre variação linguística, sobre tipos de linguagem. Na aula passada, nós já demos uma passada geral, geral aqui no capítulo 1. Então, nós já abordamos na última aula um pouquinho de todos os conteúdos aqui do capítulo 1. No entanto, eu vou utilizar essa aula para a gente revisitar alguns conceitos e também para a gente aprofundar alguns conceitos. E por quê, gente? Na última prova do Enem, na última edição do Enem 2020, esses conteúdos foram cobrados. Então, nós tivemos questões sobre funções da linguagem, tivemos questões sobre linguagem verbal e não verbal e tivemos questões sobre variação linguística, tá? Esses três conteúdos são os coringas do Enem, tá? Da prova de linguagens. Eles sempre estão presentes, então vocês podem sempre contar, né, que na prova de linguagens do modelo Enem, né, vai sempre haver pelo menos uma questão sobre funções da linguagem, sobre variação linguística e sobre linguagem verbal, não verbal e mista, né? Agora, como vocês devem saber também, a prova do Enem é uma prova pouco conteudista, né? Se comparado ao exame, né, de outros vestibulares, né? Como, por exemplo, o vestibular da UERJ, né? Os vestibulares das universidades de São Paulo, por exemplo, tá? A prova do Enem é uma prova que exige cada vez menos, né? Aquela decoreba, né? Que você saiba fórmulas, que você saiba conceitos, que você tenha conceitos decorados, que você saiba análise sintática, por exemplo, que você saiba classificar uma oração, e cobra cada vez mais que vocês consigam ler um texto, tá? E estabelecer, né, as inferências necessárias, que vocês consigam olhar para um texto, identificar os elementos presentes naquele texto e que contribuem para o efeito de sentido do texto, tá? Que vocês consigam olhar para o texto e compreender que o efeito de sentido, por exemplo, foi adquirido a partir da junção ali, né, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá? Vocês consigam identificar, por exemplo, qual função da linguagem predominante ali. Então, a prova do Enem trabalha muito nessa base, tá? Perguntas que giram em torno, né, questões que giram em torno do texto e da compreensão desse texto na sua elaboração, tá? Na geração ali de um efeito de sentido. Então, todos esses conceitos aqui do capítulo 1, tá? Precisam ser muito bem explorados, muito bem abordados, porque eles são coringas aí da prova do Enem. É claro que vocês estão ainda na primeira série, nós vamos conversar sobre isso na segunda e também na terceira série, obviamente, tá? Mas vamos lá, gente. Primeiro, o que é muito importante aqui, vocês precisam colocar isso na cabecinha de vocês, tá? A variação linguística é inerente à língua, tá? Então pensem sempre na língua como algo dinâmico, tá? Maleável, flexível. A variação é inerente à língua. E quando a gente pensa em variação linguística, a gente não está pensando, tá, em deturpação da norma padrão, a gente não está pensando em erro de português, a gente não está pensando em agressão ao português, como eu vejo muitas pessoas falando. Não é isso, gente. Quem diz isso, né, tem um conhecimento muito raso sobre o que é a língua, tá? Então, isso é uma coisa que vocês também não podem confundir, tá? Que é o conhecimento linguístico e conhecimento da norma padrão, tá? Existem muitas normas, tá? A gente tem a linguagem coloquial, né, que é aquela que a gente usa no dia a dia, que é menos monitorada, que a gente usa com os nossos amigos, com os nossos familiares, tá? A gente tem, por exemplo, num país de extensão territorial, né, de extensão territorial tão grande como o Brasil,
A gente tem variações regionais, e aí a gente tem um dialeto próprio, né, de cada região, tá? E a gente tem uma norma padrão, tá? Que é essa que aparece nos livros didáticos, que é essa que aparece nas gramáticas e que é essa que a gente fica, né, 18 anos, 17 anos da nossa vida na escola para tentar aprender. Por quê? Porque ela é uma norma artificial. Todos nós, independentemente de frequentar ou não a escola, conhecemos a nossa língua, nos comunicamos, produzimos textos sem a menor dificuldade, tá? Por que a gente passa tanto tempo então na escola estudando uma língua que a gente já conhece, que a gente domina, que a gente tem influência? Vocês já pararam para pensar nisso? É por quê? Porque a gente precisa dominar, a gente precisa aprender essa norma padrão, que é uma norma artificial, tá? Que é usada na escrita, nas situações de formalidade, de entrevista de emprego, enfim, de publicação de um artigo, de monografia, nas provas, nos vestibulares. É essa que vocês vão usar, por exemplo, na redação do Enem, tá? E a gente fica, então, durante todo esse tempo de escolaridade, tentando aprender essa norma, ok? E por que é tão difícil assim, né? Aprender essa norma, tá? Bem, primeiro porque ela é artificial, tá? Então é algo que não é natural, que não é espontâneo, que as pessoas não vão usar no seu dia a dia, tá? Que vai realmente ficar restrita a essas situações específicas e a modalidade escrita da língua, tá? Que é aquela mais monitorada, é aquela que a gente pensa antes de elaborar as frases. É aquela em que a gente às vezes escreve e fala assim, peraí, aqui tem um errinho de concordância, vai lá e corrige, tá? Ela é muito mais monitorada, obviamente, tá? Por que é tão difícil? Porque é uma norma artificial, né? Como eu falei. Então vai ser tão difícil quanto aprender qualquer outra disciplina, como matemática, como química, que a gente também precisa de anos para aprender e para construir esse conhecimento, ok? E por que a língua falada, a língua escrita é tão distante, né, da língua falada? Tá? Por que a gente fala de um jeito e tem que escrever de outro jeito? Justamente porque quando a gente escreve, a gente precisa demonstrar o quê? Né? Escolaridade. Precisamos demonstrar que somos escolarizados, que somos falantes cultos da língua, que dominamos a norma padrão da língua, tá? Então precisamos nos expressar bem nos nossos textos escritos dentro da norma padrão, tá? Para que a gente consiga, né, já que é uma norma de prestígio, aquela norma que foi eleita, tá, como a norma de prestígio, poderia ter sido qualquer outra, mas foi essa norma, com base aí nos textos literários e tudo mais, que foi eleita como a norma de prestígio na nossa sociedade. Então, para que a gente consiga uma oportunidade de emprego, para que a gente consiga ascender socialmente, a gente precisa dominar a norma padrão. Por que ela é tão distante da nossa realidade linguística, né, do modo como nós nos expressamos por meio da língua no nosso dia a dia, oralmente? Isso tem muito a ver também com o fato, né, de que, como vocês sabem, né, fomos colonizados por Portugal, né, e muitas dessas regras, né, gramaticais da norma padrão, que aparecem nas gramáticas, nos livros didáticos, elas estão pautadas no modelo ainda do português europeu, tá? Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, no português brasileiro, nós utilizamos o pronome proclítico antes, ou seja, antes do verbo. Então, nós dizemos, me dá um livro, mas na hora de escrever, nós temos que escrever dê-me um livro, porque de acordo com a norma padrão, a gente não deve iniciar uma oração com o pronome oblíquo ato, certo? Em Portugal, por exemplo, isso já não é um problema, porque eles realmente falam dessa forma, dê-me, ok? Então, é por isso que há um abismo entre o modo como a gente fala, às vezes, e como o modo que a gente tem que escrever. Porque muitas dessas regras ainda estão pautadas, né, no modelo europeu e para a gente são extremamente artificiais, né? Como é que a gente vai escrever dê-me se a gente, sabe, isso não faz parte, né, do português brasileiro. Então tem essa questão. E a segunda questão também é que a língua oral, ela é viva, ela é dinâmica, tá? Então a gente, a cada dia, né, nós vamos
aprendendo novas gírias, nós vamos ampliando o nosso vocabulário, então a língua está em constante mudança. Já a norma padrão não, ela é mais congelada, né? É aquela norma artificial que a gente deixa para usar na escrita, isso também gera um distanciamento, ok? Bem, então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, ok? Vou deixar então como exercício, como atividade de casa, tá bom, gente? Não é atividade devolutiva, é dever de casa da nossa aula 2. Eu vou pedir que vocês façam o exercício 12, tá? Da página 5, ok? Que será corrigido na próxima aula, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!